Bom dia, galera. Bom ver vocês. Espero que todo mundo esteja bem, tá? Em casa, e vamos continuar o estudo. Na aula passada, eu passei alguns exercícios do capítulo 2, o capítulo do princípio fundamental da contagem. Lembra? Essa semana eu vou corrigir os exercícios, certo? Vou corrigir com vocês, espero que vocês tenham feito, e a gente vai fazer as correções daqueles exercícios. Então, a aula de hoje é uma aula de correção. Valeu? Vamos lá? Vamos firme? Vamos para o primeiro exercício que eu passei? O primeiro exercício que eu passei, galera, foi da página 27, o número 1. Vamos ler? A senha de um aplicativo de jogo é formada por uma vogal e uma consoante, nessa ordem, que são retiradas do nome e do sobrenome de cada jogador. Se tivermos duas jogadoras, uma chamada Raquel Cupolillo e a outra chamada Viviane Braga, qual terá mais opções para formar uma senha? Então vamos lá, galera. Vamos começar então a analisar o primeiro, o nome da Raquel Cupolillo. Então, a senha é formada por uma vogal e por uma consoante que ela tenha no seu nome. Então vamos ver, galera. A Raquel, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 vogais. O A, E, I, O. Uma curiosidade até, né? Ela ter as 5 vogais nos seus nomes. Então tem 5 possibilidades para a escolha de uma vogal. A consoante, quantas consoantes a Raquel tem, galera? 1, 2, 3, 4, 5 consoantes. O L já tem. Então ela tem 5 consoantes, que também são 5 possibilidades. Pelo princípio fundamental de contagem, o número de possibilidades dela formar uma senha vai ser o produto das possibilidades de cada um desses eventos. Ou seja, a escolha de uma vogal e a escolha de uma consoante, que dá um total de 25 possibilidades de senha. Vamos para Viviane Braga, galera. Viviane, quantas vogais ela tem no nome? Ela tem o I, ela tem o A e ela tem o E, só porque o A repete, então 3 vogais diferentes. Vamos para as consoantes. Ela tem um V, tem um N, tem um B, tem um R e tem um G. 5 consoantes. Como é que a gente vai achar o número de possibilidades de senhas que eu posso fazer com o nome Viviane Braga? Achando o produto das possibilidades de cada um desses eventos. Então, 3 vogais, 5 consoantes, 3 vezes 5, 15 possibilidades. Então, a solução é que a Raquel Cupolillo tem mais possibilidades de formar uma senha do que a Viviane, porque 25 é maior do que 15. Certo? Me fiz entender? Vamos pro próximo? Bora, dando andamento. Próxima questão, do Clube de Matemática da OBMEP. Quantos são os números naturais de 2 algarismos que nós conseguimos formar? Galera, números naturais de 2 algarismos são números da forma que tem uma dezena simples e uma unidade simples, certo? Então, se ele é um número natural de 2 algarismos, eu pensei em colocar todos os algarismos possíveis que eu poderia colocar na dezena. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Concorda que são esses ou não? Não, tem uma restrição. Tem uma restrição? Tem, porque se são números de 2 algarismos, o 0 não pode entrar. Então, ali o 0, tirei o 0, certo? Por quê? São números que vão do 10 até o 99. Então, o 0 não entra na dezena. Quantas possibilidades de algarismos eu tenho, então, na dezena? Vamos lá? 9 possibilidades. E na unidade, galera? Na unidade, eu posso colocar todos. Tem alguma restrição? Nenhuma restrição. Então, podem todos os algarismos de 0 até 9. Quantas possibilidades são? Quantas são? Quantas? 10 possibilidades. Porque de 0 até 9 são 10 algarismos. Então, o número de possibilidades vai ser o produto das possibilidades de cada evento. Então, 9 vezes 10 dá 90, são 90 números naturais de 2 algarismos. Vamos lá? No ritmo para a próxima. Questão 6, da página 30 também. Quantos são os números ímpares entre 10 e 99? Então vamos lá. Quantos são os ímpares entre 10 e 99? Também são números formados por dezena e por unidade. Dezena simples e unidade simples. Repetir o mesmo processo, galera. Coloquei todos os algarismos de 0 a 9 na dezena. Minha restrição. Tem restrição na dezena? Tem, claro que tem. Porque se vai do 10 ao 99, o 0 de novo está fora. Quantas possibilidades de algarismos na dezena, galera? 9 possibilidades, certo? E na unidade, tem restrição? O que vocês acham?
Tem restrição? Claro que tem. Por quê? Porque ele está falando que são os números ímpares. Se são números ímpares, o algarismo da unidade tem que ser ímpar. Então, mesmo que eu coloque todos, olha lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, o que eu vou fazer? Apagar todos os pares. Mais o 0, que da formação do número vai fazer com que ele seja par. Ficaram só 1, 3, 5, 7 e 9, que são quantas possibilidades? 5. E o total de números que eu consigo formar? 9 vezes 5, que é o número de possibilidades de cada evento, produto dá 45, então tem 45 números ímpares. Vamos voltar naquele exercício anterior, galera, que ia do 10, quantos números de 2 algarismos tínhamos? Quer dizer, do 10 ao 99, nós achamos 90. Gente, se são 90 números de 2 algarismos, metade é par e metade é ímpar, concordam? Então, botei essa observaçãozinha aqui, ó. São 45 pares e 45 ímpares. Então, quantos são os números ímpares? São 45. Eu não precisaria nem ter tido todo esse trabalho. Vamos para o próximo? No ritmo. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, galera. Quantos são os números pares de 3 algarismos, começando por um algarismo ímpar? Tem restrição? Tem. Primeiro, os números pares. Uma restrição. Começando por um algarismo ímpar. Outra restrição. Então, são números de 3 algarismos. Números de 3 algarismos são números que têm centena simples, dezena simples, unidade simples. Escrevi todos os algarismos da centena, de 0 até 9. Mas está falando que ele tem que começar por um algarismo ímpar. Está aqui, ímpar, restrição. Então, só ficou 1, 3, 5, 7 e 9. Quantas possibilidades, galera? 5 possibilidades para o algarismo da centena. O algarismo da dezena, vocês acham que tem alguma restrição? Não tem. Porque ele está falando em número par e a centena sendo ímpar. A centena sendo ímpar eu já fiz. Então, na dezena não há restrição, tenho 10 possibilidades na escolha do meu algarismo. E na unidade, galera? Na unidade, coloquei todos eles. Agora, na unidade tem restrição, porque ele está falando que o número tem que ser par. E para o número, para que ele seja par, o algarismo da unidade simples dele tem que fazer com que o número inteiro seja par. Então, eu retiro os ímpares e sobraram 0, 2, 4, 6, 8, que são 5 possibilidades de escolha. E para saber o total de números, vai ser o produto das possibilidades de cada um desses eventos. 5 vezes 10, 50 vezes 5, 250. E são 250 números pares de 3 algarismos, começando por um algarismo ímpar. Tá ok? Seguindo, vamos lá, galera. Número 8 também está na página 30. Vamos ler as informações que a gente tem no problema. Cristina nasceu em um dia par de um mês ímpar de um ano par. Um dia par de um mês ímpar de um ano par. Sabendo que ela nasceu após 1991 e antes de 2014, quantas são as possíveis datas para o nascimento de Cristina? Então vamos lá, galera. Vamos pensar nesse problema. Eu tenho que pensar no dia, eu tenho que pensar no mês, eu tenho que pensar no ano. Certo? Vamos começar pelo dia? Então olha só, está dizendo que ela nasceu num dia par. Ok. Os meses são... eu vou botar números de 1 até 30. Por quê? Porque o 31 não conta. E como ele falou que ela nasceu no mês ímpar, o mês de fevereiro é o mês 2, eu não vou ter problema com 28, 29 de fevereiro, certo? Eu vou colocar meses com 30 dias. De 1 até 30, a gente tem 15 dias que são pares e 15 dias que são ímpares. Se ela nasceu num dia par, eu apago os ímpares e eu tenho 15 possibilidades para datas pares para o dia de nascimento da Cristina, certo? Vamos para o mês? Então vamos lá, gente. Meses, eu tenho de 1 até 12, porque são 12 meses. Se eu tenho de 1 até 12, eu tenho 6 meses que eu vou considerar como pares, que são 1, 3, 5, 7, 9 e 11, e 6 meses que eu vou considerar como meses ímpares, né? Perdão, eu troquei, tá, galera? Os pares são 2, 4, 6, 8 e 10, e os ímpares 1, 3, 5, 7, 9 e 11. E ainda tem um 12 no par, mas vamos seguir.
Ela nasceu no mês ímpar. Então, o que eu vou fazer? Ruth, apaguei os pares. Quantos meses ímpares eu tenho? 6 possibilidades para os meses ímpares. E agora eu vou para o ano. Ela nasceu de 1992 até 2013, porque ela nasceu após 91. Então, ela pode ter nascido em 92, antes de 2013, de 2014. Então, ela foi até 2013. Quantos anos eu tenho aqui, gente? Vamos lembrar, lá no 6º ano. Diminuo, não é isso? E coloco mais 1. Concordam com isso? Isso vai dar quanto? 22, que eu vou dividir em 11 anos pares e 11 anos ímpares. Mas está falando que ela nasceu no ano par. Então, vou apagar os anos ímpares, eu tenho 11 possibilidades. E o total de possibilidades de data para o nascimento da Cristina vai ser o quê? O produto das possibilidades da ocorrência de cada um desse evento, que é 15 vezes 3 vezes 6 vezes 11, que dá 990. 15 vezes 6, 90. 90 vezes 11, 990. São 990 datas possíveis para o nascimento de Cristina. Acertaram? Espero que tenham acertado. Vamos continuar? Vamos seguir. Vamos lá, galera. De quantas maneiras podemos escolher um diretor, um supervisor e um coordenador de uma escola dentre 13 possíveis candidatos? Então, olha só. Eu tenho uma escolha para diretor, uma escolha para supervisor e uma escolha para coordenador. Quantas possibilidades eu tenho na escolha de diretor? 13. São os 13 candidatos possíveis. Tendo escolhido o diretor, quantas possibilidades eu tenho para o supervisor? 12. Porque o diretor já foi escolhido, só me sobraram 12 possibilidades. Tendo escolhido tanto o diretor quanto o supervisor, me sobram 11 possibilidades para o coordenador. E o número de possibilidades vai ser o produto das possibilidades de cada um desse evento, que vai me dar um total de, vamos lá, 13 vezes 12 vezes 11, 13 vezes 12, 156 vezes 11, 1716. Então, a resposta são 1716 possibilidades de escolha de um diretor, um supervisor e um coordenador, tendo 13 candidatos disponíveis. Certo? Vamos seguir? Problema 10 da página 31, galera. Problema bem interessante. Cada uma das placas das bicicletas de Quixajuba contém 3 letras. A primeira letra é escolhida dentre os elementos de um conjunto A, que é formado por 5 letras. G, H, L, P ou R. A segunda letra é escolhida dentro de um conjunto B, que é formado por 3 letras. M, I ou O. E a terceira letra é escolhida por elementos que estão dentro de um conjunto C, formado pelas letras D, U, N e T. Devido ao aumento de números de bicicletas na cidade, teve que se expandir a quantidade de possibilidades de placas. Ficou determinado acrescentar 2 novas letras em apenas um dos conjuntos, ou no A, ou no B, ou no C. Qual o maior número de novas placas que podem ser feitos quando acrescentarem essas 2 novas letras? Vamos lá, galera. Vamos pensar. Então, essas placas são formadas por 3 letras. Eu chamei primeira, segunda e terceira letra. A primeira letra, ela é escolhida onde, gente? É escolhida dentro de um conjunto formado por G, H, L, P ou R. Quantas possibilidades eu tenho? Quantas possibilidades? Quantas? O que vocês colocariam? 5 possibilidades. Eu tenho 5 possibilidades de escolha. A segunda letra é formada pelas letras M, I ou O. Então, quantas possibilidades de escolha para a segunda letra, galera? Quantas? 3 possibilidades. E para a escolha da terceira letra, eu tenho D, U, N ou T. Quantas possibilidades? Eu tenho 4 possibilidades. Então, hoje nessa cidade, o número de placas que se consegue se fazer são 60 placas. 5 vezes 3, 15 vezes 4, 60. Bem poucas. Então, quer dizer, o número de bicicletas aumentou muito. Eles vão incluir 2 letras. Em um desses 3 conjuntos, ou 2 letras na primeira, ou 2 letras na segunda, ou 2 letras na terceira. Vamos pensar juntos, galera? Se eu incluir 2 letras aqui na primeira, eu vou ter o quê, galera? Eu vou ter 7, porque tinham 5. Eu vou ter 7 vezes 3 vezes 4, que vai me dar um total de 84 placas possíveis, porque eu coloquei 2 aqui, mantive a segunda e a terceira com 3 e com 4. Agora, eu posso colocar
2 letras na segunda. Então, eu vou ter 5 na primeira possibilidade, eu vou ter 5 porque eu tinha 3, 5 possibilidades na segunda, e continuo tendo 4, que vai me dar um total de 100 placas possíveis. Agora, eu posso colocar as 2 letras nesse terceiro grupo aqui, eu continuo tendo 5 na primeira, 3 na segunda, só que eu passo a ter 6 na terceira. E o produto dessas possibilidades vai me dar 90. Então, onde eu vou colocar as 2 letras que vão aumentar o número de possibilidades é na segunda. Eu não precisaria ter feito essa testagem. Se eu tenho 3 fatores, se eu aumentar o menor fator, eu vou aumentar o resultado, que é o produto. É onde eu aumento mais. Eu colocando 2 unidades no que tem o fator de menor quantidade, é o que vai me gerar um maior produto. Então era na do meio, que só tinham 3. Tá, mas a pergunta é, qual o maior número de novas placas que podem ser feitas? Então, olha só, galera, essa foi a escolha, certo? Essa vai ser a escolha colocando 2 letras aqui no meio. E o total de novas placas vão ser quantas? 40 e não 100, porque já tinham 60 placas. Se eu colocar 2 letras, eu vou passar a ter 100 placas. Então, quantas novas placas eu consigo formar colocando 2 letras? Eu consigo formar mais 40 placas, certo, galera? 40 e não 100, porque ele quer saber quantas novas placas serão feitas. Bom problema, um problema interessante. Vamos embora? Vamos seguir? Vamos para o próximo, que está ficando quente. Página 31, exercício 11. Com os algarismos das fichas abaixo, determine. Então, não são todos os algarismos. Ele coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos números ímpares de 4 algarismos podemos formar? Números de 4 algarismos são números que têm unidades de milhar, centena simples, dezena simples e unidade simples. Mas eu só posso usar esses 7. Tem alguma restrição, galera? Tem alguma restrição? Vamos pensar? Não tem. Na unidade de milhar, eu tenho 7 possibilidades. Eu posso botar qualquer um desses números. Não é isso? E na centena simples, 7, porque ele não falou que não pode repetir. A minha restrição está aqui, ó, que ele tem que ser ímpar, né? A minha restrição está no ímpar, mas na centena simples nenhum problema. E na dezena simples, eu posso botar 7, eu posso repetir algarismo, ele não está falando que não possa repetir. E na minha unidade simples, sim, eu só posso colocar algarismo ímpar. Então, tem 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então, a quantidade de números ímpares de 4 algarismos que a gente pode formar, utilizando esses algarismos aqui, de 1 até 7, vai ser o produto de possibilidades de cada um desse evento, que vai dar 1.716 possibilidades, que é o resultado de 7 vezes 7 vezes 7 vezes 4. Letra B desse problema, galera. Quantidade de números menores que 4.000, com 4 algarismos distintos. Tem 2 restrições, tem que ser menor que 4.000. Outra restrição, os algarismos têm que ser diferentes, distintos. Então, eu vou começar pela unidade milhar. Quais os algarismos que eu posso botar na unidade milhar? Se ele é menor que 4.000, ele só pode ter 1, 2 ou 3, porque todos os números que começam com 4, 5, 6 ou 7 serão maiores que 4.000. Então, ali eu tenho 3 possibilidades. Da centena, por que 6? Porque, olha só, ele está falando que os algarismos são diferentes. É escolhido um desses 3 para a unidade de milhar, certo, galera? Escolhido um desses 3 para a unidade de milhar, só vão me sobrar 6 possibilidades para a minha centena, porque eram 7. Se eu escolhi um, só vão me sobrar 6. Tendo escolhido a unidade de milhar e tendo escolhido a centena, só me sobram 5 possibilidades de escolha. Tá certo? E agora, para a unidade simples, vão me sobrar 4, porque eu já escolhi os 3, vão ter 4 possibilidades de escolha. E o número total de possibilidades vai ser o produto das possibilidades de cada um deles, que é 3 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que dão 360 possibilidades. Certo? Me fiz entender? Hein? Posso seguir? Continuando, galera. Fazer o exercício agora 12 da página 31, tá? Olha lá. No Sistema Brasileiro de Emplacamento de Automóveis, a maioria das placas possuíam 3 letras e 4 algarismos. Possuíam, porque por causa do Mercosul houve uma mudança. Letra A. Quantas placas podem ser formadas? Então, olha só. A informação é que tem 3 letras e 4 algarismos. Então, vamos lá. Eu vou utilizar 7 eventos diferentes.
Vamos lá, para a primeira letra. No nosso sistema de letras, no nosso alfabeto, tem 26 letras possíveis. Então, tem 26 possibilidades de letras para a primeira placa, para a primeira letra aqui, para a segunda letra, 26 possibilidades de escolha, e para a terceira, 26 possibilidades de escolha. Agora, para colocar os algarismos, esse primeiro algarismo, eu tenho quantas possibilidades de escolha? 10. Eu tenho os algarismos de 0 até 9, que são 10. Na segunda, quantas possibilidades? 10 também, porque não tem nenhuma restrição que diga que eu não possa repetir. Aqui 10 possibilidades e aqui 10 possibilidades. Então, quantas placas nós podemos formar utilizando 3 letras e 4 algarismos? 26 vezes 26 vezes 26 dá 17.576, e 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 elevado à quarta potência, dá 10.000. E esse produto vai dar 175.760.000 placas. Certo? Letra B. Quantas placas podemos formar usando somente vogais e que não tenham algarismos repetidos? Agora, aqui tem restrições? Sim. Primeiro ele diz que as letras só podem ser vogais e que os algarismos não podem ser repetidos. Então, somente vogais, e os algarismos não podem ser repetidos. Então, vamos lá. Vogais. Para quê? Quantas possibilidades de vogais? 5. A, E, I, O, U. Para a segunda, quantas possibilidades de vogais? 5 também. A, E, I, O, U. E para a terceira, 5 possibilidades de vogais. Agora, aqui nos algarismos, os algarismos não podem ser repetidos. Então, quando eu escolho o meu primeiro, dentre 10 possibilidades, de 0 a 9, eu não posso escolhê-lo aqui no segundo. Então, tenho 9 possibilidades de escolha para esse, já tendo escolhido o primeiro, 8 possibilidades de escolha para esse, já tendo escolhido os 2, e 7 possibilidades para o último, já tendo escolhido os outros 3, já que eu não posso repetir. E isso vai me dar um total de, vamos lá, 5 vezes 5 vezes 5, 125, vezes 5.040, que é o produto desses 4, que vai me dar um total de 630.000 placas, sem algarismos repetidos, começando com 3 vogais. Temos mais um, letra C. Vamos lá, gente, deixa eu apagar aqui para não embolar. Quantas placas podemos formar com todas as letras iguais e com algarismos distintos? Agora ele está dizendo que as letras precisam ser iguais e os algarismos são distintos. Então, tem 2 restrições. Vamos lá. Quantas opções de letras eu posso ter aqui nessa minha primeira? 26. Possibilidades de escolha de letra. Só que as letras são iguais. Se eu escolher A, esse aqui tem que ser quem, gente? O A. Então, quantas possibilidades de escolha eu vou ter para o próximo? Uma única possibilidade de escolha. Tendo escolhido já a primeira, eu também vou ter uma na terceira, porque as letras são iguais. E agora, os algarismos têm que ser distintos. Se os algarismos são distintos, eu tenho 10 possibilidades de escolha dessa. O algarismo que sair aqui entre 0 e 9 não pode sair aqui, então eu tenho 9 possibilidades de escolha, 8 possibilidades de escolha, 7 possibilidades de escolha. Então, o total de possibilidades vai ser o produto do número de possibilidades de cada um desses eventos. 26 vezes 1 vezes 1 dá 26. E o produto aqui, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dá 5.040, totalizando 131.040 placas que tenham as mesmas letras, as 3 letras iguais e os algarismos repetidos. Vamos para o próximo? Problema 13. 2 amigas decidiram passear. Quando chegaram ao shopping, se dirigiram ao cinema e viram que possuía 3 filmes em cartaz. E depois elas foram ao teatro e viram que tinham 2 peças, mas todos com sessões começando às 20 horas. De quantas maneiras distintas essas amigas podem escolher entre assistir um filme ou uma peça de teatro? Ao ler o problema, galera, eu fiquei com uma dificuldade. Eu não sei se ele está dizendo que elas vão ter que assistir juntas ou não necessariamente juntas. Então, vou considerar 2 possibilidades para esse problema. Primeira possibilidade, se elas estiverem juntas, elas têm quantas possibilidades de filme? 3 possibilidades. E de teatro, 2 possibilidades de peça, totalizando um total de 5 possibilidades de escolha. Agora, se elas não necessariamente forem juntas, quer dizer, uma menina, uma delas, da amiga, pode escolher um filme do cinema e a outra escolher outro filme, ou uma escolher um cinema, a outra escolher uma peça de teatro. Quantas possibilidades a primeira amiga vai ter? 5 possibilidades, porque ela tem 3 filmes e 2 peças.
E a segunda amiga vai ter também quanto? 5 possibilidades, porque ela pode escolher que a outra escolheu também. Isso vai me resultar, o produto dessas possibilidades me resulta em 25 possibilidades diferentes. Então eu vou considerar esse problema como duas hipóteses, elas indo juntas ou elas indo separadas, tá? Então considerando as duas respostas como corretas. Próxima questão. Meu pai me mostrou alguns livros de culinária. Haviam 4 livros sobre pratos salgados, 3 sobre saladas, 2 sobre sobremesas. Mas ele falou que eu poderia me emprestar somente 2 deles, contanto que fossem de assuntos diferentes. De quantas maneiras eu posso escolher esses 2 livros? Então, eu vou dividir esse problema, gente, um problema em 3 partes, porque ele pode escolher 2 livros dentre 3 opções de escolhas, ou pratos salgados, ou saladas, ou sobremesas. Então eu pensei assim, a primeira maneira dele escolher, ele pode escolher um livro sobre pratos salgados e um livro sobre saladas. Quantas possibilidades eu vou obter com isso? Pratos salgados, eu tenho 4 possibilidades de escolha de livro, e de saladas eu tenho 3 possibilidades de escolha, o que vai me resultar num total de 12 possibilidades. Agora, ele também pode escolher um livro sobre pratos salgados e um livro sobre sobremesas. Quantas possibilidades de pratos salgados eu tenho? 4. Quantas possibilidades de escolha de livro sobre sobremesas eu tenho? 2. Isso vai me dar 8 possibilidades de escolha nesse caso. E por último, ele pode escolher um livro sobre saladas e um livro sobre sobremesas. Quantas possibilidades de salada? 3 possibilidades. E de sobremesa? 2 possibilidades, me resultando num total de 6 possibilidades de escolha. Agora, eu quero saber de quantas maneiras diferentes ele pode escolher os livros sobre esse assunto, optando por 2 dessas possibilidades. Então, eu penso assim, ele pode escolher salgados e salada, ou ele pode escolher um livro sobre salgados e sobremesa, ou um livro sobre salada e sobremesa. E o total disso vai ser a soma do número de possibilidades de cada uma delas, que dá um total de 26 possibilidades de escolha, que é 12 mais 8 mais 6. Certo? É a possibilidade do ou, que a gente viu lá naquela aula. Certo? Vamos para o próximo? Minha mãe precisa escolher entre 2 blusas, 3 saias e um par de calçado, que pode ser um par de sandálias ou 2 pares de chinelo. De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? Eu acho que não há aqui dúvida que ela tem que escolher blusa e saia. Agora ela está entre de sandália ou ela ir de chinelo. Então vou analisar as 2 situações. Ou ela vai sair com a sandália ou ela vai sair com o chinelo. Se ela sair com sandália, foi a primeira que eu coloquei aqui, quantas opções de blusas ela tem? 2 opções de blusas. Quantas opções de saias? 3 opções de saia. E a sandália? Ela só tem um par de sandália. Então, se ela quiser sair com sandália escolhendo uma blusa, uma saia e essa sandália, ela tem 6 maneiras diferentes de se vestir. Agora, ela também pode ir ou ela vai sair com chinelo. Quantas opções de blusa? Continuam 2. Quantas opções de saia? Continuam 3. E agora a chinelo? Ela tem 2 pares de chinelos diferentes. De quantas maneiras ela pode se vestir? De 12. Agora, o problema é de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir. Ela pode se vestir de quantas maneiras? 18, que é a soma de 6 com 12, que eu vou somar o número de possibilidades ela indo de sandália com o número de possibilidades dela indo de chinelo. 18 possibilidades. Valeu? Próximo. Isis foi a um restaurante onde serviam hambúrgueres e pizzas. No cardápio, para montar um hambúrguer, existiam 5 tipos de carne, 4 tipos de molho e 3 opções de pães. Para montar a pizza, existiam 3 tipos de massa, que podia ser a integral, a sem glúten ou a normal, 2 tipos de queijo e a opção de ter borda ou não com catupiry. De quantas maneiras Isis pode fazer a escolha de comer, dado que irá escolher entre o hambúrguer ou a pizza? Então, primeira maneira, eu vou pensar no hambúrguer. Quantas opções ela pode montar esse hambúrguer? Vamos lá. Quantas opções de carne existem? 5 opções de carne. Quantas opções de molho? 4 tipos de molho. Quantas opções de pães? 3 opções para pães. O número de possibilidades para ela montar esse hambúrguer vai ser o produto das possibilidades de cada um desses eventos, que são 60 maneiras de ela montar um hambúrguer. Agora, ela pode escolher uma pizza. Quantas opções de massas? Ela tem 3. Ela pode escolher a farinha integral, a sem glúten ou a massa normal. Quantas opções de queijo? 2 opções de queijos. E a borda? 2 opções, que pode ser borda com catupiry ou sem catupiry. Então, quantas maneiras ela pode montar essa pizza, galera? De 12 maneiras diferentes. E ele quer saber de quantas maneiras ela pode
escolher o que ela vai comer. E escolher o que ela vai comer, ela vai comer um hambúrguer ou uma pizza. Então são 60 opções de hambúrguer com 12 de pizzas, totalizando um total de 70 possibilidades de escolha entre hambúrguer ou pizza. Vamos para o último? 17, galera. 17. Existe um erro na forma de raciocinar do personagem. Destaque esse erro e desenvolva a solução correta, certo? Então, olha só. Hugo vai comprar um lanche e ele leu as opções de cardápio. Ele pode escolher 4 tipos de sanduíche, 3 tipos de batata frita, 2 tipos de refrigerante e 1 tipo de suco. Portanto, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2, 20 vezes 1, 24 formas distintas de comprar um lanche contendo um sanduíche, uma batata e uma bebida. Onde está o erro dele, gente? O erro está onde? Onde ele escolheu o quê? Quantos eventos ele considerou? 4. E na verdade são quantos? 3. Porque quando ele multiplica vezes 2 vezes 1, ele está considerando o refrigerante um evento e o suco um outro evento. E na verdade, tanto o refrigerante quanto o suco são bebidas. Então, o refrigerante e o suco são 3 possibilidades na escolha da bebida. Eu acho que na apostila de vocês aqui está escrito sobremesa e na verdade é batata. Então, quantas possibilidades de escolha ele vai ter? Ele terá 4 tipos de sanduíche, ele tem 3 tipos de batata e ele tem 3 tipos de bebida, que pode ser entre 2 refrigerantes e o suco. E o produto dessas possibilidades, 4 vezes 3 vezes 12, dá um total de, vezes 3, perdão, dá um total de 36 possibilidades de escolha. O erro está aí, ele pensou em 4 eventos e na verdade eram 3 eventos. Galera, fica por aqui essa aula. Na próxima aula a gente dá continuidade no capítulo 2, só que eu vou falar de princípio da Casa dos Pombos, valeu? Então, olha só, espero ter tirado todas as dúvidas, espero ter conseguido me fazer entender. E caso vocês tenham tido dúvida, a gente vai ter aquele momento de tirar dúvidas online, onde a gente vai conseguir dar andamento no nosso trabalho, tá? Fiquem com Deus. Grande abraço, galera. Beijos no coração.